intenção com o balé dentro da escola, e sim trabalhar a socialização, trabalhar a consciência corporal, toda essa parte que envolve. Obrigado, Ricardo. Alguma pergunta, pessoal, para o Ricardo? Silvia. Oi. Eu queria saber, a gente está com 2 livrinhos em casa. Como que é para trabalhar eles? Porque está ficando em casa, 2 livros. E aí eu quero saber... Pode mandar... Tá, pode mandar para a escola os 2 todos os dias, porque o Ricardo ele está trabalhando em conjunto com o material do Brick by Brick e também com o material do Positivo. Ele fez algumas aulas, que a Juju, né, teve aquele período que ela não foi, e aí foi o período que ele estava trabalhando com esses 2 livrinhos. Agora ele está trabalhando com o do Positivo, mas ele vai casar os 2 materiais. Esse aqui então, que é para devolver? É esse? É esse que é para devolver? Deixa eu ver. Esse está em casa. Agora não é esse não. Quer ver? Peraí. Vou pegar. Eu tenho só esse. Esse daí para mandar, pode mandar todos os dias. Que é o que ele está usando agora do Positivo, ele fez algumas aulas com esse, agora ele está pegando do Positivo. Depois ele vai mesclar os 2 materiais, é isso, né, Ricardo? Bom, no caso já que saiu o tema do material didático, o que acontece? O material didático, o brick by brick, o tijolinho pelo tijolinho, o tijolinho, esse livro está dividido em 3, são 3 livros. Eu vou mostrar para vocês agora. Tem um livro de estudante, o Student Book, esse aqui. Eu falei para os alunos colocarem dentro desse livro. Não, está na escola. Ó, tem um outro livro aqui, que é esse livro de história. Certo? Ele está dentro do... Eu falei para eles, coloquem dentro do livro do estudante, do aluno, que é o grosso, que a gente usa todos os dias. Tá? Então, esse seria os 2 livros. Além desse, nós temos esse fino aqui. Que esse é chamado de hands-on, seria artesanato. O aluno, na verdade, esse livro fino está dividido em 2 etapas. A primeira etapa é fazer artesanato usando a língua inglesa, Por exemplo, a primeira atividade que ainda não mandei, porque estamos trabalhando outras coisas, é fazer bolinhas de algodão, de cores, coloridas. Então, o que acontece? A primeira fase, a primeira etapa desse livrinho aqui, hands-on, é artesanato. E a segunda parte, que está no meio deste livro, é uma revisão, é escrita. Não, Júlia. Portanto, por enquanto, esse aqui a gente não está usando. Não é para usar isso. O que a gente usa o dia, todos os dias, é esse aqui, o de estudante. Tá? Agora, o que acontece? Eu estou montando um planejamento de aula para misturar tanto o livro do Positivo quanto o livro base de inglês. Por exemplo, 2 semanas trabalhando o material este aqui e 1 semana do Positivo, porque o Positivo é pequeno. Está dentro do material do aluno, Então, eu estou terminando esse planejamento e nessa semana eu mandarei por e-mail para a todos vocês, tanto pais e mães, responsáveis, para que vocês saibam que semana a gente vai trabalhar com que material. Então, mas o base é esse aqui, do estudante, o mais grosso. Alguma pergunta, alguma dúvida ainda? Agora tá certo, obrigada. Tem alguns alunos, que é o caso do Henry, da Ana Luísa, da Maria Clara, que o deles ainda não chegou, tá? Porque eles entraram agora na escola. Então, esses daí a gente fez o pedido, e aí, assim que chegar, a gente vai disponibilizar para eles. Então, ainda não chegou o material dessas crianças, porque entraram agora, tá? Então, talvez vocês estejam estranhando, mas meu filho não me mostrou esse material ainda.
É por conta disso, porque o deles não chegou ainda, tá bom? Obrigado, Ricardo. Uma ótima noite para vocês. Bom, agora, então, vamos conhecer a professora oficial da sala, né? A professora Thaís. Ela vai apresentar para a gente, então, ela vai se apresentar, e aí vai apresentar também os conteúdos, né, que ela vai trabalhar, a maneira como ela vai trabalhar, e depois eu já só vou refinar mais algumas coisinhas e a gente já encerra, tá bom? Thaís, com você. Boa noite, famílias, tudo bem? Boa noite. Não está me escutando? Sim. Sim? Bom, eu vou apresentar para vocês. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Eu vou apresentar para vocês a nossa sequência do que a gente pensou para essa reunião de hoje através de slides. Então, eu vou dividir a nossa telinha para a gente falar e vocês irem olhando junto. E aí, se precisarem fazer anotações ou alguma coisa, vocês vão me falando, combinado? Que aí fica mais fácil da gente fazer essa troca. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Thaís, para quem não me conhece. Eu trabalho no colégio junto com a Silvia faz 3 anos. Eu fui professora do ensino da educação infantil e do fundamental. Então, tenho experiência com a turma do 1º ano já e com a turma de 5º ano. Eu já sou professora há 5 anos, então já dei aula em outros colégios. Sou professora formada desde 2013. Sou professora pedagoga formada e fiz curso de alfabetização e letramento, uma pós-graduação, e um curso de especialização na Unicamp sobre o desenvolvimento da criança. Bom, eu sou casada, não tenho filhos. Tia Silvia está me devendo esse favor, né, tia Silvia? E eu trabalho com as crianças desde a educação infantil, então eu pego todo esse processo de desenvolvimento da criança até a fase de alfabetização, que é a que eu mais gosto. É a que eu mais espero que eles desenvolvam, que eles tragam essas coisas para mim. Então, eu espero que a gente esteja junto nessa fase de 1º ano, que eu acho a fase mais maravilhosa de ensino, que é a fase de descobertas, as fases de conhecimentos de coisas novas. E eu estou aqui para qualquer dúvida, para qualquer questionamento. Então, a tia Silvia sabe que eu estou lá todos os dias, todos os horários. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui. É só falar com ela que eu respondo para vocês. Espero que a gente tenha um ano incrível juntos e eu estou muito, muito, muito ansiosa para partilhar com vocês cada detalhe desse 1º ano com a gente. Então, agora eu vou falar com vocês um pouquinho do contexto mesmo do 1º ano, o que a gente vai trabalhar, e eu separei todo esse contexto, toda essa parte didática através de blocos. Então, aí vocês vão tirando dúvida, qualquer coisinha, vai anotando aí, no final eu deixei um bloquinho de dúvidas para vocês, combinado? Então, o primeiro que eu coloco, que nesse 1º bimestre, eu coloquei por bimestre, a gente desenvolve a linguagem, a leitura e a escuta, que é a parte de português, que é a questão do eu e do outro. A gente começa na produção de texto, oralidade e análise linguística, tudo nessa parte de alfabetização. E a alfabetização semiótica, que é a parte da leitura e da escrita. Então, é o começo de tudo. Então, tem crianças na sala que já tem a questão da leitura e da escrita já muito para frente, mas a gente sempre parte do princípio de conhecimento de letra, de conhecimento de som, para que a gente parta para todos os conteúdos e que a criança não perca nada. Também a gente trabalha na questão da matemática, os números, acho que vocês viram que eles estão falando muito de números, a geometria, as grandezas de medidas, então a comparação de tamanho já da sala, questão de probabilidade, estatística, então eles gostam muito da parte de matemática. Hoje a gente fez um trabalho gigantesco com números. Vocês vão ver umas fotos aí em breve, a tia Silvia vai mandar para vocês. Então, a matemática e o português são duas das matérias que têm mais conteúdo. Então, são duas que pesam mais, mas não que a gente não mescle. As outras também são muito importantes. Então, todo dia tem uma matéria diferente, um cronograma elaborado, para que essa criança não perca muitos conteúdos. Agora, no comecinho do ano, eu trabalho mais 1 ou 2 matérias por dia. Ao longo do ano, eu já começo a trabalhar com todos os dias. Então, a gente só mescla um dia ou outro, mas a gente tenta trabalhar o máximo de matérias todos os dias para que eles entrem nessa rotina de ensino fundamental. Em ciências, a gente vai trabalhar um pouco da matéria, da energia, da vida, da evolução, da Terra e do universo. Então, parte da criança para o planeta, então, dos cuidados, do cuidado com o corpo, do cuidado com o outro, do cuidado com o planeta. Em geografia, acho que vocês estão participando muito também, a gente está falando sobre os planetas, sobre o mundo,
Então, sobre tudo que a gente faz no mundo, o que a gente tem de planetas, o que tem no nosso planeta, né? Então, a gente trabalha tudo isso com as crianças nesse envolvimento de natureza, ambiente, qualidade de vida, nessa parte de geografia. Em história, a gente fala do mundo pessoal, então aí parte mais da criança, né? O meu lugar no mundo, quem eu sou, onde eu vivo em sociedade, quantos anos eu tenho, qual a minha altura, características principais de cada criança. E, por último, a filosofia, que trata mais de discussão pessoal, de dinâmica, de convivência, de respeito com o grupo, que é uma aula mais dinâmica, mais de conversação. Então, as nossas matérias, elas são divididas assim, e conforme a apostila vai para casa, ou que tenha uma tarefa, alguma coisa, vocês vão ver esses conteúdos sendo trabalhados e desenvolvidos com vocês. Aí eu coloco um pouquinho da questão da alfabetização. Eu só vou avisar vocês que tem esse link que a gente está usando, ele tem só mais 10 minutinhos. Então, se eu desaparecer, eu volto. Eu vou mandar um novo link para a Silvia para vocês não perderem. Mas eu estou de olho no horário, então eu não vou parar no meio do caminho. A questão de alfabetização, então eu falo um pouquinho do desenvolvimento e eu falo que a questão que nem eu acabei de falar, já tem crianças que já sabem ler e escrever e crianças que estão no começo da aprendizagem de escrita. O que a gente faz? A gente trabalha com o todo. Então, é particular de cada criança. O que está desenvolvendo isso vai desenvolver isso, o que está desenvolvendo aquilo vai desenvolver aquilo. E a gente lida com isso com um todo. Então, a gente sabe que no final do ano, quando a gente chegar lá, no finalzinho do ano, todos vão estar no mesmo processo. Então, a gente antecipa as etapas, a gente gera conflitos na cabecinha da criança, a gente sabe que ela precisa chegar a um determinado ponto, mas a gente não conta para ela. Então, a gente nunca vai chegar para ela e falar assim, você vai ter que ler e escrever até o final do ano. Não. Ela vai escrever, ela vai ler no tempo dela. Se for necessário esse ano ou o próximo ano, não tem problema. É o tempo da criança. E cabe a nós respeitar esse tempo e passar o passo a passo do desenvolvimento. Então, cada um no seu ritmo. Então, aquele que está lá para frente, eu vou voltar com ele lá para trás para que ele desenvolva coisas que eu sinto que está faltando lá. E aquele que está lá para trás, eu vou correr com ele para que ele desenvolva tudo o que ele precisa e que no final do ano todo mundo esteja igual. Então, eu acho que é uma turma bem tranquila. Eu gostei muito de trabalhar com eles praticamente o primeiro mês. Então, foi uma sala acolhedora. Tivemos muitas crianças chegando, uma sala que agora está gostosa de trabalhar. E eu espero que essa alfabetização deles, eles tirem de letra, porque eles já vi que essa salinha aí é uma sala muito boa. Eu vou trabalhar também a questão de independência e autonomia. Eu sou a professora que dá autonomia para tudo. Então, eu apresento desde domínio corporal, então o que eu sei fazer sozinho e o que eu preciso de ajuda, o quanto eu preciso da minha professora e de orientação com relação ao perigo, a incentivar o que é seguro do que não é seguro, de impor limites, de descobrir esse limite com eles. Então, a importância de deixá-los entender que eles já sabem colocar uma água sozinha na garrafa, que eles já sabem se organizar no momentinho que começa a organização da nossa rotina, de tirar os copinhos do lanche, de guardar, de se organizar para a escovação. Então, eu dou essa liberdade para eles, estou sempre presente, então vamos todos escovar os dentes, vamos todos ao lanche juntos, vamos todos brincar juntos. Então, essa questão de dar autonomia é mostrar para eles que eles são capazes, mas nunca sem supervisão. Então, eles estão sempre comigo. E a importância que eu cito para vocês, isso é mais particular de vocês, é a importância desse brincar. Então, tem criança que fica o tempo todo na escola, que fica no período integral, ou aqueles que chegam só no período da tarde e de manhã dormem bastante. Então, essa questão da importância de dar também essa autonomia em casa. Então, de brincar com eles de bicicleta, ir no parque, propor corrida, brincadeira de bola, coisas de movimento, porque eu acho que a gente está vivendo numa era de tanta tecnologia, tablet, computador, celular. Então, vamos voltar para a nossa infância, para a nossa vida, a nossa independência que a gente teve quando a gente era menor, de ir na rua, brincar, de se divertir, sob a nossa supervisão, porque hoje a gente está num mundo totalmente diferente do que a gente viveu, mas que a gente consiga e acompanhe isso, que a gente tenha esse acompanhamento, essa troca, que vocês cheguem para mim e falem que vocês fizeram no final de semana, que eles tragam isso para mim, que eu acho que é muito importante. Eu acho que eles já falaram para vocês que eu pergunto toda segunda-feira o que eles fizeram no final de semana, justamente para isso, para mostrar essa independência, essa autonomia de me contarem segredos de vocês que vocês não sabem. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na questão da rotina. Então, eu vou falar tópicos do que eu acho que eu julgo ser importante, mas alguns eu vou pegar mais, outros eu só vou pincelar, porque faz parte de uma rotina da escola.
Então, quando eu coloquei a princípio do que a gente começa para onde a gente chega até o final do dia. Então, tem a organização dos pertences. Então, a criança, como eu disse, tem a autonomia de pegar suas coisas na mochila, abrir, guardar material, fechar, tudo isso com supervisão. Então, são eles que são os responsáveis pela baguncinha na mochila. E eu sou a responsável por organizá-los e ensiná-los a organizar esse material. A gente tem trocas entre rodas de conversa e rodas de música, que vem da parte da conversa do final de semana até a troca de música, de repertório. Ajudo muito a professora Letícia com essas músicas, de cantar, por conta de ter uma aula só de música. Então, eu sempre dou uma incrementada cantando com eles, porque enriquece o vocabulário, traz essa vivência para eles. Então, eu sempre, em todas as minhas fases, desde a educação infantil até o fundamental, faço chamada, aquela do crachazinho que põe na parede. Então, eu acho que a base de tudo é o nome da criança. Então, se ela identifica o nome dela, se ela conta as letrinhas, se ela sabe a primeira e a última, se ela sabe o sonzinho de cada letra, parte dessa chamada. Então, uma chamada com uma dança da cadeira, até uma chamada mais qual é seu nome, é um momento dessa criança identificar essas letrinhas. Então, não é uma chamada só por chamada, não é aquela que a gente levanta a mão e fala presente. A gente tem o ajudante, que eu acho que eles já contaram para vocês, porque quem é meu ajudante é meu ajudante, e eles fazem, assim, um negócio para descobrir quem é meu ajudante naquele dia. Então, o ajudante também desenvolve essa questão de alfabetização. Então, além dele ser o meu ajudante, que é simplesmente colocar o nome dele na lousa, explorar a lousa junto comigo, me ajudar com coisinhas pequenas, como cuidar do colega, ou encher a garrafinha da professora, que são coisas que eles amam. Então, essa parte de alfabetização é que eu trago comigo e muito importante. Então, eu sempre sento com eles no comecinho do dia, sorteio os ajudantes, que é uma criança por dia. Ele vai até a lousa, ele escreve o nome dele, ele conta as letrinhas, ele faz todo esse processo junto comigo, começo de nome, última letra. A gente faz uma reunião de palavrinhas com a primeira letra do nome da criança. Então, toda essa parte de começo de dia é muito importante para a criança. Então, ela desenvolve toda a parte de alfabetização que a apostila já traz pronto, a gente prepara essa criança nesse comecinho do dia. A gente também coloca a questão de orientação de matemática, né? Matemática que apareceu lá no comecinho, de calendário e rotina. Então, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, qual que é a minha rotina do dia, para eu não ficar o tempo todo perguntando, tia, o que eu vou fazer agora? Criar essa ansiedade neles de saberem o que vai ser a primeira e a última coisa que eles vão fazer na escola. Então, essa cartelinha de rotina foram eles que criaram, eles que desenharam e elaboraram. Elas fazem parte do nosso dia a dia, então eles vão lá, viram aquelas que já foram. Então, faz parte também dessa noção de antes e depois, que eles ainda confundem muito quando vão falar para a gente, né? O que eu fiz é o que eu já fiz, o que eu não fiz. Então, eles têm essa noçãozinha de tempo. A questão do calendário também é registrado todos os dias. Então, as crianças sabem o dia de hoje, dia da semana, mês, a estação do ano que eles estão trabalhando. Então, tudo isso também é trabalhado no calendário, tanto na lousa com a professora, como também comigo no cantinho da sala específico, que a gente registra o calendário todo mundo junto. Bom, tem 1 minuto para a nossa reunião cair, nosso login cair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pausar agora, que é a parte de rotina estabelecida de começo do dia, e aí eu vou mandar um novo link e a gente termina essa segunda parte de rotina da escola e eu vou finalizar com os projetos. Combinado? Então, eu vou mandar um link para a Silvia e a gente retoma a reunião daqui de onde a gente parou. Combinado? Tudo ok. Certo? Você manda para eles? Mando. Vou mandar no grupo. Vou fazer outro. Já volto. Acho que sim. Então, vamos embora. Vou continuar aqui. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Eu tô, tá? Sim. Então, vamos lá. Agora eu vou falar mais das coisas, vamos dizer, funcionais. Mais do que eu preciso de vocês. Então, vamos lá. Eu coloco alguns itens de importância diária e depois eu retomo lá na parte da mochila o que é parte diária. Então, tem a questão do lanche, que todos os dias que eles tomam um lanche, eles precisam ter uma toalhinha e um copo, por conta dessa questão do Covid, dos cuidados,
da pandemia, a gente está pedindo que todos os dias eles tragam esse copinho e essa toalhinha particular para que eles possam se organizar nesse momento do lanche. Como o lanche é oferecido pela escola, a gente tem essa questão de higiene, de cada um estar no seu paninho, com o seu copinho, para a gente poder cuidar dessa questão de higiene. Todos os dias eles lavam o copinho, mas a gente tem que dar aquela revisada de família em casa, porque você já sabe como que eles lavam o copinho, né? Então, eu mando todos os dias que vocês revisem e olhem com eles esse copinho e essa toalhinha, que eles derrubam fruta, eles derrubam o próprio suco, fazem uma melequinha. Então, todos os dias, sempre dá uma revisadinha nessa toalhinha e nesse copo. A questão da escovação, que é logo após o lanche. Então, é onde eu troco de máscara, é onde eu faço o período de escovação. Então, nessa sacolinha, eu sempre falo, bolsinha, sacolinha, necessaire, precisa ter a escova de dente, a pasta de dente, o copo e a toalhinha. Esse copo e essa toalhinha, a gente pode até usar o copinho que a gente estava usando no lanche para escovar o dente, não tem problema nenhum, eu lavo com ele certinho. E a toalhinha sempre manda uma reserva, porque eles costumam dar umas molhadinhas nessa toalhinha, às vezes, assim, sabe? Esporadicamente cai um suco, então vira uma melequinha. Então, sempre mandar pelo menos 2 toalhinhas, o copinho eu consigo trocar com eles e colocar suquinho e colocar água para escovação. Também por questão de higiene, de não ficar colocando toda hora a mão na torneira, não ficar colocando a mão perto do biquinho da torneira que todo mundo coloca a mão. Então, o copinho é uma questão também de higiene, por isso que eu enfatizo muito isso para eles. Então, essa necessairezinha, ela vai e volta todos os dias, que é para nosso momento de escovação. E eu coloco, aqui eu coloquei só as crianças que ficam no período comigo, no período da tarde. São 3 máscaras, porque caso aconteça algum incidente de derrubar, sujar, eu troco. Então, uma sempre é trocada depois do lanche. E caso vocês queiram vir buscá-los e que eles tenham uma máscara para sair da escola e cheguem em casa com uma nova, então é importante que sejam 3 máscaras. Também não se esqueçam de trocar com eles essas máscaras, de lembrá-los que a máscara suja no saquinho sujo, a máscara limpa no saquinho limpo. A gente cria essa autonomia com eles. Lá na escola, a gente tem trabalhado bastante dessa forma de sempre lembrá-los da importância da máscara, do cuidado de não perder ela na escola, de colocar no saquinho, destinar esses saquinhos para eles. Então, eles já estão com essa autonomia na escola de tirar e colocar a máscara organizada, mas a gente sempre dá uma revisadinha em casa, olhar certinho se eles não esqueceram, se perderam em algum lugar, misturar a suja com a limpa, porque eles ainda estão se adaptando e a gente também. Aí eu volto para a rotina de escola mesmo, de sala. Então, a gente tem sempre momentos de jogos de regra, massinha ou livro. Então, o que eu coloco como jogo de regra é de convivência, de cotidiano mesmo da escola. A massinha é mais por questão de alfabetização e matemática, então eu trabalho letra, trabalho a modelagem, trabalho a sequência de números. Então, a massinha é bem nessa questão de explorar, mas de uma forma lúdica, e os livrinhos para eles terem essa convivência com o livro, essa convivência com os materiais de leitura, que é o que vai partir da vida deles daqui para frente. Eu coloquei uma coisa muito importante, que é o brinquedo de casa. Eles se frustram muito quando o brinquedo não vem. Quando eles esquecem, mas eles se cobram demais, então a gente cobra muito deles de não esquecer, mas eles são pequenos, eles vão esquecer. Mas que eles tragam o brinquedo de casa toda sexta-feira para eles brincarem, compartilharem esse momento de se divertir com um colega na escola. Coloco para estar com o nome, porque às vezes eles se perdem, os brinquedos ganham umas perninhas tipo no Toy Story e passeiam pela escola, então às vezes aparecem os brinquedos perdidos, então coloquem o nome. E eu coloco para vocês, eu não especifiquei muito aqui, mas eu gosto muito de crianças que trazem brinquedos, pode ser de grande, um tamanho adequado para eles, aquelas pecinhas muito pequenininhas eles podem perder, ou pode se misturar com um do outro, e não trazer também exageros, então muitos brinquedos para que a própria criança não consiga lembrar o que ela levou para a escola. Então a gente pergunta na hora de ir embora, pegou tudo? Ai, não sei, tia, quanto será que eu trouxe? Eu não lembro. E para a gente lembrar também todos os brinquedos é difícil. Então, mandar sempre um brinquedo, um padrãozinho de brinquedo, um brinquedo que ele goste muito, uma coisa que dê função para ele, convencê-los a que eles vão ter que se organizar depois. Então, quanto mais eles tiverem levado para a escola, mais eles vão perder. E já viu a frustração da criança. Eu coloquei agora as questões de atividades da apostila. Então, eu coloco a atividade da apostila. Ô, Thaís. Oi. Deixa eu só complementar uma coisinha em relação ao brinquedo. Nesse momento, é importante que esse brinquedo ele seja algo que a gente consiga higienizar, tá?
pessoal, por conta da pandemia. E outra coisa importante também, na escola não é permitido esses brinquedos em formatos de arminha, revólver, essas coisas, tá? Então, para ficarem atentos também em relação a isso. Só isso. Obrigada. Continuando, então. A questão da apostila, ela, como vocês viram, são duas, uma mais gordinha e uma mais fininha, que é assim que é a nossa nomenclatura lá na turminha do primeiro ano. Eu falo muito para eles essa questão de cuidar, né? Porque a apostila fininha, ela vai para casa. Mas a apostila gordinha, ela fica na escola. E esporadicamente ela vai para casa quando a gente faz uma tarefa. Mas é bem esporadicamente, porque por conta do Covid a gente está esporadicamente quase nunca. Então, eu vou mandar para vocês, às vezes, conhecerem a apostila, porque eles querem mostrar tudo para vocês, entendeu? Então, eu mando para casa e volta para mim e manda para vocês. Então, é um risco que a gente está correndo por conta do Covid. Então, eu não estou mandando tanto assim para vocês. Algumas vezes eu vou mandar foto de alguma atividade, não vou mandar a apostila em si, não vou mandar um material específico, para evitar mesmo esse contato, a gente ficar trocando de material. Que eu julgo que nesse momento não está sendo tão importante, mas a tarefa é muito importante, então eu posso mandá-la de formas diferentes. Eu coloco atividades de sequência, que são complementares à apostila, então se eu modifico uma atividade aqui, coloco outra aqui, eu complemento com essas atividades de sequência, que eu vou falar daqui para frente, e o caderninho de caligrafia, que trabalha essa questão de coordenação motora fina, de começarem a escrever numa linhazinha desse tamanho na apostila, de começarem a usar a linha, noção de caderno, que chegando agora no primeiro ano, é muito difícil entender ainda como que é esse processo. Então, o caderno de caligrafia não é aquela coisa chata, maçante, de ficar fazendo 35 vezes a mesma coisa. É só essa questão mais de aprimorar a habilidade motora fina. Então, a professora de Educação Física, Arte, Música e Inglês falaram com vocês. Eu coloquei aqui para vocês, caso vocês queiram anotar. Então, Educação Física é com a professora Bruna, de quarta-feira. Arte e Música é a professora Letícia, é de quinta-feira, é uma aula seguida da outra. E o professor Ricardo é aula de inglês todos os dias. No primeiro ano, por enquanto, estamos todos na aula do professor Ricardo, todo dia a primeira aula. Então, se atrasou, vai perder a aula de inglês com o professor Ricardo. Então, é sempre a nossa primeira aula. Esse é o nosso cronograma de aulas de especialistas. Eu coloquei também as idas ao banheiro e a encher a garrafinha. Então, eu sempre estipulo isso com eles. É um aluno de cada vez, porque senão vira festa, né? Um quer fazer xixi, todo mundo quer fazer xixi. Um tá com sede, todo mundo tá com sede. Mas eles já estão entrando nesse clima de só pode ir um de cada vez no banheiro, nunca vai um amigo junto, nunca vai um encher a garrafa e outro no banheiro, por mais que sejam longe esses dois lugares. A gente só coloca um amigo de cada vez, então pode ficar tranquilos. Se precisar de acompanhamento da professora ou de ajuda para qualquer uma dessas duas atividades, eu acompanho eles também nesse começo, que eles estão um pouquinho perdidinhos. E eu coloco aqui a questão da tarefa, como eu disse que eu vou mandar essa apostila, ela pode ser tanto a tarefa trabalhada na apostila, com uma coisa que eu quero fazer, porque eu sou a professora louca que gosta de fazer coisas aleatórias, como coisas que a gente vai fazer conforme o nosso projeto. Então, a gente tem alguns projetinhos pela frente, então essas são as nossas tarefinhas que a gente vai desenvolver. As tarefas, elas costumam ir de um dia para o outro, né, da apostila, porque eu preciso da apostila no outro dia, então não se esqueçam. Então, um dia vai a apostila, no outro dia ela já tem que voltar para mim. Não deu tempo de fazer, tia? Não tem problema, a gente faz na escola junto com a criança e a gente tem essa questão. Mas não esqueçam de mandar quando for a apostila de um dia para o outro, para não virar, eles não ficarem tristes e frustrados, porque a apostila não chegou no outro dia. Então, aqui eu coloco uma rotina em casa. Bom, eu sei que tem criança que fica o dia inteiro na escola, então eles têm que criar essa rotina de sono, de alimentação, de momentos de brincadeira, de higiene, de cuidados em casa. Então, se uma criança de primeiro ano, ela depende dessa rotina. Como eu disse, da cartela de rotina. Eles vão te perguntar a hora que tem que acordar, a hora que tem que dormir, a hora que pode comer, a hora que pode brincar. Então, se a gente cria uma rotina com essa criança, tanto na escola como em casa, tudo fica mais tranquilo. Tenham momentos de conversas com eles, perguntem sobre os colegas, sobre alguma ação, algum pensamento que ele teve naquele dia, sobre alguma coisa que ele aprendeu na escola, para essa troca ser boa comigo e com eles. Então, a importância sempre é diária. Então, sai da escola, já pergunta o que fez no caminho até chegar em casa, o que eles fizeram, o que eles mais gostaram.
Então, a gente fala muito com eles, então tem ação que dá para a gente conversar, ser mais afetivo, tem aquela que dá para ter um limite, um puxãozinho de orelha. Então, trabalhem bastante com essa postura em casa de uma rotina, de estabelecer limites, conversas, autonomia, independência, para que a gente trabalhe e faça o mesmo trabalho juntos, para a gente chegar no final do ano todo mundo falando a mesma língua. Aqui eu falei das atividades de sequência, eu vou passar só por cima nos nomes para vocês vão ver elas aí no finalzinho de cada bimestre. Então, eles fazem atividades complementares da apostila que a gente sente falta, né? De dobradura, recorte, rasgar, numeral, grafismo, figura fundo, sequência lógica, desenho livre, percepção auditiva e visual, dentre outras que eu julgar necessário para a sala. Então, a sala sente falta disso, eu faço mais disso. A sala sente falta daquilo, a gente faz outra coisa. Então, cada coisinha, cada percepção que eu senti dessa sala, a gente vai colocar atividades a mais fora do material apostilado que vocês têm contato sempre. Então, tem mais coisinha escondida aí, além das apostilas que a gente manda. Agora eu vou falar dos projetos, mas eu não vou também elaborar muito, eu só vou passar pincelando, que é o projeto de leitura, que ele vai ser encaminhado toda sexta-feira. Ele não começou ainda por conta dessa questão de organização de comecinho do ano, a gente espera para ver como que é a sala, como que é a família, como que é a estrutura. Então, a gente vai sempre mandar um projeto de leitura à sexta-feira e vai explicar certinho o que vocês vão ter que fazer. É um projeto que estimula essa parte de alfabetização. Tem o projeto interdisciplinar, que são 2, que é a escola toda que faz, que é um projeto de gestão financeira. Papais, vocês vão adorar as crianças economizando um dinheiro, pensando no que eles vão fazer no futuro. Então, vai ter um projetinho de gestão financeira e um projeto de valores e virtudes. Esses 2 já começaram e a gente já está trabalhando isso na sala, então já estão incrementando essa ideia de projetos em sala. E o projetos à parte, que eu já comecei com que é a caixa de jogos. Então, eu sempre vou mandar um projeto que eu sinto que essa sala precisa. Então, o primeiro que eu coloquei foi uma caixa de jogos, que vão com joguinhos de regras, de combinados. Então, esse já está indo para a turminha, e vai um só toda sexta-feira. Então, um dia de surpresa, você vai achar essa caixa chegando na sua casa, para você brincar com a criança com esses jogos. Então, ela vai também toda sexta-feira, passa um final de semana com vocês e volta para mim na terça-feira. Todos os projetos são bem específicos, trabalhados, tem regrinha, tem combinado, eles sabem os combinados, e vai bem descritinho na caixa. Então, daqui a pouco vai ter surpresas aí para vocês, daqui para frente. A questão da avaliação, eu pontuei que a questão de avaliação no primeiro ano, vocês não vão receber um cronograma de provas, avaliações, porque não tem. A avaliação do primeiro ano é todo dia, então ela desenvolve tudo, eu observo tudo, desde o cognitivo até o social da criança, o motor. Então, eu avalio junto com os especialistas, nós olhamos todos os dias como que está essa criança, o que ela está desenvolvendo, para que eu faça um relatório no final do bimestre e mostro para vocês o desenvolvimento dessa criança na escola. Então, a gente vai acompanhar junto toda essa questão da criança, o que a gente acha que faz falta aqui, o que a gente pode melhorar. Eu vou fazer esse relatório geral, vou discutir com os outros professores, os professores especialistas, vamos fazer um boletim com relação às notas e a gente conversa sempre em uma reunião individual. Então, a gente vai sempre em todo bimestre se encontrar e partilhar um pouquinho dessa avaliação com as crianças e com as famílias. Vou compartilhar as minhas observações da criança conforme o bimestre for concluído. E aqui eu falo que eu voltei para a mochila para a gente falar do que faz falta e o que eu preciso todos os dias da ajuda de vocês. Como a gente está criando crianças independentes e autônomas, a gente precisa sempre dar uma olhadinha para a mochila. Aqui é legal vocês tirarem uma foto, um print, um negócio para vocês colarem na geladeira. Eu coloco que no primeiro ano, eles precisam ainda de uma troca de uniforme, aquelas crianças que ficam no integral principalmente. Caso aconteça um incidente, não sabemos, né, o que pode acontecer na nossa roupa, se pode cair, molhar e fazer alguma baguncinha. Ter uma troca de roupa, não necessariamente um uniforme, mas sim uma troca, uma camiseta, uma cueca, uma calcinha, uma meia, algumas coisas de troca mesmo de roupa e o agasalho. Gente, moramos no Brasil, acordamos com sol, dormimos com chuva, então o agasalho é sempre bem-vindo na mochila. Eu coloco que tudo tem que vir identificado com o nome, desde a escova, a pasta, a sacolinha, nanana, tudo aquilo lá que eu já falei no começo, por favor, com o nome, porque a tia fica confusa com esse monte de coisa
da Moana, que é do Batman, que, entendeu? Então, põe nome aí nas coisas. Esparrama nome, põe a criança para pôr o nome que eles adoram. E diariamente eu enfatizo muito isso, a questão de calçados. Então, vir com um sapato confortável, chinelinho é gostoso, crocs é gostoso. Mas para acontecer acidentes, para evitar queda, risco de enroscar o pezinho em algum degrauzinho, ralar em alguma brincadeira, evitar sapatos abertos que possam acontecer esses acidentes. Então, eu prezo muito pelo uso do tênis ou de sapato fechado. Mas isso é uma coisinha mais que eu acho que julgo ser importante para uma turma de primeiro ano. Até por questão motora, de fazer uma brincadeirinha na quadra. Às vezes a gente vai brincar de andar de costas, o crocs, a gente não consegue andar de costas com crocs. Então, prezar pelo uso de sapato fechado. A camiseta de pintura, eu acho que essa sala, um ou outro ainda não mandou, mas tem que ser uma camiseta grande, ela vai ficar lá na escola, ou o aventalzinho de pintura. Eu só vou mandar para casa em caso de higienização. Se eu ver que está muito molhada, muito suja, eu devolvo para vocês. Caso não, só lá no final do ano eu devolvo essa camiseta para vocês, que vai estar maravilhosa, toda cheia de tinta e melecada. O squeeze, que é a garrafinha de água, eu quero que vocês lembrem também eles da importância de trazer a garrafinha de água. Essa é diferente do copo que eu falei que a gente lava e troca toda hora. A garrafinha é muito importante porque eles enchem uma vez, passam a maioria das aulas com a garrafinha cheia e é mais fácil de trocar e ela dura mais tempo do que um copinho. O copinho, então, eles tomam o copo de uma vez só e fim. Aí vai lá fora de novo encher. E isso é uma quebra de rotina, é uma quebra de aula. Então, eu prezo pela garrafa. Então, já traz a garrafinha. Não consegue trazer cheia de casa, a gente enche aqui todos os dias. Então, eles enchem de 3 a 4 vezes a garrafinha. Então, é muito importante ter a garrafinha, porque ela vai e volta, mas ela também é muito importante. O nome também, porque tem um monte de garrafinha igual. E o estojo também vai e volta por conta da pandemia. Ele ficava na escola, mas agora ele vai e volta todos os dias. É um estojinho que tem que ter no mínimo 3 divisórias. Então, eu sempre auxilio eles que tem que estar sempre separadinho a canetinha, do lápis de cor, do lápis de escrever, que é uma coisa dinâmica que a gente usa toda hora. Então, eles estão aprendendo a manusear o estojo, a tampar as canetinhas. Então, eu coloquei para que vocês sempre olhem com eles de final de semana esse estojo. Dá uma revisadinha, ver se está faltando algum material, se precisa de lápis, de borracha. Tem alguns que trouxeram que estão comigo, outros que não, que deixaram em casa. Então, para eu passar olhando todos os dias, eu não consigo. Mas eu dou uma olhada, eles mesmos pedem já para mim repor o material, mas eu preciso desse apoio de vocês, de sempre manter e falar para ele, olha, mantenha organizado, porque é uma coisa que a gente usa muito rápido na escola, então não dá tempo de eu ficar lá pensando o que está faltando, o que eu preciso repor junto com eles. E, ufa, finalmente, acabei. Bom, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, esse é o momento de falar comigo tudo que vocês precisam falar. Duvido que vocês não têm dúvidas. Não passou nada, assim, nenhum negocinho, nenhum nada. Assim, a tia falou tudo. Bom, eu tenho uma dúvida em relação aos brinquedos. Porque acho que na semana passada, o Bento queria levar um jogo imobiliário. E teve um dia para trás aí que ele queria levar uma luva que ele tem de brincar. Eu falei que não podia. Então, sei lá, os brinquedos eu acho que que pode, que não pode, que nem ela falou muito da arma, ele não tem. Esse tipo, até tem, né? Mas não brinca no caso. Mas, tipo, que nem um jogo imobiliário. Eu fiquei na dúvida se podia, se não podia, porque é um jogo demorado e tem peça e por aí vai. Os brinquedos que eu falo, assim, de prezar o cuidado com os brinquedos, é bem essa questão. Eles vão brincar com o brinquedo de meia hora a 45 minutos. Então, não vai passar disso. Eu não vou ficar... Não é porque é o dia do brinquedo que ele vai passar o dia inteiro brincando. Então, se é um jogo prático, rápido de brincar, é um jogo da memória, é um dominó, que só tem um tanto de peça suficiente que dá para a gente contar no finalzinho, olha lá na caixa, tem 28 dominós, eu consigo guardar, é um jogo que ele consegue já brincar com as crianças dessa faixa etária, então tem criança de 5 e 6 anos na sala, será que dá para jogar rápido? Será que é um jogo que eu consigo guardá-lo rápido quando meu pai chegar desesperadamente para me buscar e eu vou ter que estar com ele tudo pronto? Então, eu prezo muito por isso. Eles querem se organizar. Então, a família chegou. Meu filho,
Não existe mais professora, não existe jogo, não existe ninguém, é só vocês. Então, eles vão sair correndo, vai ficar peça, vai ficar quadradinho, bolinha, xizinho, e vai a tia doida descobrir de quem que é quem. Então, eu prezo por coisas que dê praticidade. Então, um boneco, a luva que você disse de super-herói, uma fantasia, uma capa, uma boneca para as meninas, uma bola, uma bolinha, ou jogos de regras mais... Aqueles que não tem muita peça, que essa faixa etária gosta muito, né, de um quebra-cabeça, de peças grandes, de dominó, de jogo de competição, de competir um com o outro. Então, esses brinquedos que eu julgo que dá para a gente organizar. Mas, por exemplo, dá para vir com aquelas bonequinhas desse tamanho assim, ó, as LOL, sabe as LOL? A Poli. Os cabelinhos, as Poli, as roupinhas. Olha, gente, eu não acho assim que não dá. Porque eu não consigo, eu não acho o sapatinho da bichinha. Ah, e tinha um sapatinho amarelo. Na escola inteira, quem é o sapatinho amarelo? A tia não acha. Então, brinquedos que eu julgo, assim, grandes, que dê pra gente achar rápido e que a gente resolva com praticidade. Então, ai, minha mãe chegou, junta tudo na bolsa e sai correndo. Então, sempre eu também mando uma bolsa, que aí eu jogo tudo na bolsa e eles vão embora. Aí, se ficou para trás, a gente resolve na segunda-feira. Fechou, obrigado. De nada. Mais alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Então, legal. A tia Silvia sempre manda uma pautazinha da mesma orientação que eu passei aqui para vocês, para todo mundo saber, fiquei na dúvida, não lembro, para vocês terem em casa também. Então, tudo que eu falei hoje na reunião, eu mandei nessa pauta, foi lá no comecinho do ano, acho que quem estava comigo desde o começo deve ter ela, uma pautazinha de reunião. Então, tem tudo isso bem explicadinho. Então, agora, acho que de uma forma mais vivenciada da escola, acho que vocês viram tudo o que estava escrito lá, falou, é isso, e acho que agora dá para a gente trabalhar e fazer tudo da mesma forma. Então, acho que agora está tudo mais limpo, mais tranquilo. Isso mesmo. Bom, só para a gente finalizar, eu vou só enfatizar aqui dois pontinhos aqui para vocês. O primeiro ponto é em relação às máscaras, ao Covid, né, que a gente está vendo aí que está um negócio muito intenso. Hoje eu acompanhei a live do prefeito, né, ele colocou a gente em fase vermelha à noite, então, assim, os cuidados precisam realmente estar bem afinados aí nesse sentido, para que a gente não tenha nenhum problema. O nosso maior problema hoje com eles é ainda a questão do toque. Tá? Então, eles ainda não conseguem ficar longe um do outro, é sempre abraçando, querendo brincar de pega-pega, e o pega-pega no sentido mesmo de se tocar. Então, o que a gente precisa? Que vocês conversem com eles, que ainda não podemos nos abraçar, não podemos nos tocar. Nós temos pela escola espalhado lá o álcool em gel, a gente trabalha muito com eles no sentido da higienização, mas é lavar as mãos, né, se lavar mesmo, a gente trabalha muito nesse foco aí com eles. Mas a gente tem o álcool em gel também, às vezes quando não dá tempo, né, que a Thaís vai trocar de alguma coisa, ela utiliza o álcool em gel com eles, mas o nosso foco maior sempre foi mesmo a higienização através de água e sabão. Então, para quem fica no período integral, 5 máscaras, tá? Para que a gente consiga fazer essas trocas e sempre ter uma de reserva. Vou comentar com vocês também a respeito dos nossos bimestres. O nosso primeiro bimestre, então, iniciou no dia 25/1, ele vai até o dia 9/4. Na semana do dia 9, muito provavelmente, a gente vai fazer a reunião de pais. Antes, a gente fazia essa reunião de pais todos no mesmo dia. Então, era dia 9, seria todas as salas dia 9. Agora, nós não vamos fazer todos no mesmo dia, então vai ser nessa semana do dia 9. Geralmente, a gente começa pela Thaís, que é pelo primeiro ano, e como que a gente faz para marcar essa reunião? Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp os horários que a Thaís vai atender. Geralmente, ela começa por volta de 2 horas, 2h30, e vai até por volta de 6 horas, mais ou menos. E aí, vocês vão colocar lá o nome da criança, né, que a gente já sabe que vocês são os responsáveis, que é o horário que vocês vão poder ir, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Silvia, nenhum desses horários eu consigo ir. Aí a gente vai conversar no particular e eu vou ver com a Thaís uma outra data que ela possa atender vocês, tá? Então, esse nosso trimestre se encerra agora, nesse momento, né, no dia 9/4.
como a Thaís já colocou, eles não têm avaliação, ela faz essa avaliação contínua com eles, mas mais para o final do semestre, né, lá para o terceiro, quarto bimestre, ela começa a fazer algumas provinhas com eles, mas sem eles perceberem que são provinhas, mas para já prepará-los para o segundo ano, porque a partir do segundo ano a gente tem essa avaliação. Então, lá no final do ano, ela conta para eles que aquele trabalhinho, aquela provinha que eles fizeram, era uma prova que é igual que eles vão ter lá no segundo ano. Então, ela começa essa preparação aí no terceiro bimestre, final do terceiro, quarto bimestre, para preparar eles para o segundo, tá? Para não ser um choque para a criança quando chegar lá no segundo ano, ai, vai ter prova, ai, minha nossa. E aí, nós, como pais, a gente já fica louco também junto, né? Porque vira aquela tensão. Então, para que isso não aconteça, a gente trabalha dessa forma. Nós vamos encerrar o nosso primeiro semestre no dia 30/6, saímos de férias e retornamos dia 2/8. Nós temos aí, para quem, né, já está na escola já sabe, a gente tem o nosso tradicional curso de férias no mês de julho. Ele não é obrigatório, né? Quem tiver, depois, quando estiver mais perto, eu mando para vocês o cronograma, tudo que vai ter aí no curso de férias. Então, quem tiver interesse, não tem com quem a criança ficar nesse período, a gente recebe a criança aí. Quem pode ficar em casa, fica em casa aí descansando. Retornamos dia 2/8, tá? Dia 1º, os professores voltam. No primeiro dia, a gente faz um replanejamento do semestre e as aulas retornam com as crianças no dia 2/8. Vamos encerrar o nosso ano no dia 17/2. Porém, o que acontece? O fundamental, ele é um pouquinho diferente da educação infantil. Quando nós chegarmos lá em dezembro, na primeira semana de dezembro, a gente já encerra as avaliações, né? Já encerra com reunião de pais. Então, a partir da primeira semana de dezembro, os alunos, a gente já não conta mais como falta. Então, aqueles alunos que não ficaram com dependência, que não é o caso deles, né? Mas se não estão de recuperação, não precisa de um incentivo a mais, eles já estão liberados da escola. Então, vocês vão observar que quando chegar lá, eles já vão falar assim, não preciso mais ir. Então, eu gosto já de deixar para vocês, né, terem essa noção que nós recebemos a criança até o final, mas não é obrigatório mais eles virem, tá? Mas isso, quem vai dar esse aval final é a professora Thaís. Ela vai falar para vocês, ó, tá ok, ele, se você quiser, ele não precisa vir mais. Não, ó, ainda precisa vir mais um pouquinho, que eu vou fazer um reforço aqui, eu vou fazer isso aqui. Ele ainda precisa de alguns conteúdos que ainda não ficou legal, tá? Nós temos também lá em dezembro, no nosso encerramento, nós não fazemos festa com a família, como geralmente acontece na educação infantil. A gente tem um dia que nós reunimos a escola inteira e a gente vai no buffet, o Labalu, que fica ali na frente da escola. Esse dia é esperado por eles, assim, como parece que é a única coisa que vai acontecer no mundo. Então, mais para frente, a gente comenta isso com eles, até para incentivá-los, né, a estudarem, a terem as notas, a fazerem tudo o que precisa para a gente poder finalizar o ano com sucesso nesse dia, tá? Questão dos uniformes, né? Muitos ainda não conseguiram pegar, porque a gente está sem numeração na escola. Eu já fiz o pedido, mais ou menos daqui uns 15, 20 dias já está chegando. Assim que chegar, eu vou comunicar a vocês que chegou. Aqueles que já encomendaram, eu já vou deixar reservado, e aqueles que não encomendaram ainda, eu pedi um pouco a mais, para que todo mundo possa ter, tá? Em relação à agenda eletrônica, ela já está funcionando, eu acho que todos vocês já tiveram acesso a ela, né? A Thaís tem mandado algumas coisas lá. Essa semana, vocês vão observar que provavelmente a gente não vai mandar muita coisa por ela. Nós tivemos um probleminha interno, então essa semana a gente está resolvendo esse problema lá interno, mas aí a partir de segunda-feira ela volta ao normal. E essa semana, todos os recadinhos, tudo que tiver que a gente falar com vocês, a gente vai falar através do WhatsApp, tá? Então, apenas nessa semana que a gente não vai ter acesso aí à agenda digital. Mas é um assunto que a gente já está resolvendo já e vai dar tudo certo, tá? Pessoal, alguma dúvida? Perguntas? Só uma pergunta sobre a agenda. Eu não estou acompanhando. Por onde que eu entro para acompanhar?
Você chegou a passar o seu e-mail para a Gleide? Eu acho que não. Não lembro. Eu acho que Tá. não. Então, eu vou pedir para você mandar o seu e-mail para mim, porque eu acho que tá o da Fer só. E aí a gente vai cadastrar o seu também, porque daí você consegue acessar. E a gente manda para você qual é o aplicativo que você vai entrar tudo direitinho. Daí você consegue acompanhar lá. Tá certo. Mais alguém está sem acesso? Ô, Silvia, mas vocês já mandaram alguma coisa por lá? Já. Porque eu não recebi nada ainda. Já foi mandado 2 bilhetinhos por Eu lá. não recebi nada ainda. Vou dar uma olhada lá depois de novo, qualquer coisa eu entro em contato. Isso, qualquer coisa você me chama, que daí a gente dá uma olhada. Antônia, você já recebeu Não recebeu também? Tá. Não sabia da agenda eletrônica. Tá. Então, eu vou intensificar, eu vou mandar para vocês o comunicado dela direitinho, qual é o aplicativo que vocês entram. E quem não recebeu ainda, gente, acesso, manda um e-mail para mim com o endereço de e-mail de vocês, que é isso que a gente vai precisar para colocar vocês lá e aí vocês passarem a ter acesso, tá? Olha, gente, basicamente é isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Beleza. Então, tá joia. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Esse é um momento que é muito importante para nós e para os filhos de vocês, essa atenção que vocês têm de disponibilizarem mais de 1 hora do tempo de vocês para estarem aí acompanhando e visualizando, vendo o que eles vão aprender, como é que está sendo aí esse primeiro passo deles aí. Então, isso é muito importante. Eu agradeço imensamente vocês por isso, tá? Então, obrigada. Uma ótima noite para todos, então. Até amanhã. Obrigada. Obrigada, famílias. Até amanhã. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, Ana. Até amanhã, beijo. Boa noite. Obrigada.